Vamos começar a nossa última aula dentro dessa temática, as batalhas de todo homem. Eu gostaria de orar com vocês. Pai bondoso, nós queremos colocar esse tempo diante do Senhor, clamando a sua misericórdia, a sua graça, para que possamos compreender mais a sua vontade para as nossas vidas, especialmente na maneira em que utilizamos a nossa mente, o nosso intelecto. Temos tantos desvios, tantas possibilidades, tantas alternativas de pensar a parte do Senhor e da Tua Palavra, que nessa manhã a gente possa compreender a vontade para essa área específica da nossa vida e dar-nos, ó Deus, a humildade necessária para observarmos a Tua Palavra e colocarmos e submetermos a nossa racionalidade a ela. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa aula será a batalha pela mente. E o que nós vamos abordar, no fim das contas, é sobre a santificação do nosso modo de pensar, do nosso modo de avaliar, de julgar, interpretar, concluir coisas. Mas o que especificamente, qual que é o cuidado que nós devemos ter? É nessa nossa interpretação sobre Deus, sobre nós mesmos, quem nós somos, quem nós não somos, e entender o mundo que nos cerca. E há alguma herança, ainda nos nossos dias, ainda que seja menor, mas há uma herança do racionalismo, uma confiança absoluta no exercício da razão e na suficiência da racionalidade para lidar adequadamente com as questões à nossa volta. Então eu pretendo hoje demonstrar um caminho um pouco mais excelente do que uma simples confiança na suficiência da nossa racionalidade. Um caminho mais excelente para nós pensarmos, avaliarmos, julgarmos, interpretarmos. E no fim da aula a gente vai chegar à conclusão que o melhor exercício da nossa racionalidade, no fim do dia, vai ser a submissão à revelação de Deus. Eu dividi a aula de hoje em dois momentos principais. O primeiro deles eu quero tratar com algumas questões introdutórias sobre a racionalidade, o lugar dela na vida cristã, a sua função, alguns perigos existentes, alguma idolatria do intelecto que pode existir. No segundo momento, eu quero olhar e trabalhar com vocês um estudo de caso. Eu quero olhar para a vida de Davi e perceber alguns contornos que existem ali, tanto de Davi quanto de Saul, de Golias, de Natã, na utilização do intelecto e na maneira que essas pessoas usaram para interpretar, avaliar e julgar. Então, a primeira parte vai servir mais como um fundamento e depois a gente vai perceber na prática como que isso acontece. E fiquem à vontade para fazer perguntas, considerações, contribuições. Vamos começar então com aquilo que é fundamental sobre esse tema. Quando fala de santificação da mente, você possivelmente já vai imediatamente para o texto de Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que nós temos aqui é que, dado que Deus foi tão misericordioso e tão gracioso, não dedicar a vida a Ele é o auge da insensatez e até mesmo da irracionalidade. Nós vemos essas duas palavrinhas, corpo e mente, sendo utilizadas aqui, mas um ponto de atenção que nós devemos ter é que essas palavras não devem ser rigidamente separadas. Paulo vê o ser humano de uma maneira holística, ele vai trabalhar o ser humano como
um todo. Por isso, há uma conexão muito grande entre o que uma pessoa pensa, a sua mentalidade, e aquilo que ela faz, o seu corpo. Ele não aborda, a antropologia de Paulo não trabalha da seguinte maneira: até aqui é o território da mente e aqui é o território do corpo. Paulo vai trabalhar da totalidade. Então, por exemplo, quando ele vai falar para nós glorificarmos a Deus com o corpo, com o nosso corpo, a ideia é que a gente glorifique a Deus com a totalidade da nossa vida. Uma vez eu participei de um grupo de estudos em que eles estavam querendo responder a seguinte questão: como a gente glorifica a Deus com o nosso corpo? E a intenção ali foi simplesmente tratar questões como: eu posso fazer tatuagem, exercício físico e coisas externas, estéticas, como se Paulo estivesse falando apenas do material do corpo. Paulo ele vai trabalhar, então, o ser humano como um todo. Então, quando ele fala sobre essa transformação que vai ocorrer da nossa mente, é interessante porque nós sabemos que o nosso corpo, e as Escrituras vão trabalhar que o nosso corpo será transformado. Filipenses 3:21, se você puder abrir. Isso para a gente não dividir de maneira tão rígida esses elementos constituintes do ser humano. Filipenses 3:21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, falando que no dia de Cristo, o nosso corpo experimentará essa transformação. Só que o que nós podemos inferir aqui é que essa transformação a acontecer não se dará apenas no nosso corpo, mas também na utilização da nossa mente, do nosso intelecto. Então, não é que o corpo vai ser transformado de tal modo que a mente permanece intocada. Então, quando nós falamos de uma renovação da mente, a gente pode falar de uma entrada da era vindoura já na presente. Então, aquilo que nós seremos no futuro, nós já podemos começar a desfrutar, ainda que em pequena parte, aquela transformação que um dia vai ser completa. Então, nós estamos tratando aqui de uma antecipação. E essa antecipação, essa mudança nos termos da operação da nossa intelectividade, ela é algo agradável a Deus. Por isso, a nossa santificação não diz respeito apenas aos nossos atos externos, o que nós vamos fazer, mas também na maneira em que o nosso intelecto opera, pensa, julga e avalia. Só que nós não podemos falar de Romanos 12 e nós não conseguiremos compreender plenamente Romanos capítulo 12 se nós não olharmos o que acontece em Romanos capítulo 1. Se você também puder abrir lá, vamos passar por algumas passagens. Romanos capítulo 1. A partir do verso 18. Começa assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E ele continua: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Aí o versículo 21 vai falar: porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram. A partir do verso 24: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração. 25: pois eles mudaram a verdade de Deus
pela mentira. Verso 26, por causa disso, Deus os entregou. O que nós temos aqui nessa porção do verso 18, que vai até o 32, é Paulo tratando de pessoas que tiveram acesso à revelação de Deus. E na passagem que nós lemos fala que essas coisas foram claramente vistas, ou tendo plenamente sido manifestadas. Não faltou informação, não faltou comunicação, não faltou revelação da parte de Deus. Essas coisas foram vistas claramente. Entretanto, essas pessoas não responderam adequadamente à revelação de Deus. E então começa um processo de decadência na vida do incrédulo. É como se você puder pensar em uma pessoa que está numa ladeira, em cima de uma bicicleta, só que os freios dessa bicicleta foram cortados. Então vai. E a gente percebe aqui um momento em que eles trocam a verdade pela injustiça. A gente pode pensar aqui então de um problema ortopédico, ou seja, o problema no fim das contas não era que faltava informação, porque Deus não se manifestou, porque eles não conheceram efetivamente esse Deus, por isso não se curvaram a ele. Mas no fim do dia, essas pessoas não estavam dispostas a dobrar os seus joelhos em submissão a esse Deus. Mas o que a gente pode perceber aqui é que a disfunção cognitiva, o mau funcionamento da mentalidade é atribuída à incredulidade. E se você observar a crítica que Marx faz à crença religiosa, é justamente essa. Que a fé ou a crença é uma disfunção cognitiva. Enquanto, à luz de Romanos capítulo 1, a incredulidade, no fim das contas, que é. Então, à medida que a pessoa se afasta de Deus e rejeita a sua revelação, ou seja, aquele que ele comunica, aquilo que ele fala, a mente da pessoa, que já não era absoluta antes, começa a sofrer um estado de deterioração. Uma das implicações disso é que Deus entrega essas pessoas às suas próprias paixões, e isso é o pior que pode acontecer com alguém. Porque a pessoa vai olhar para aquilo que é anormal, imoral e insano, e ela, confiando na maneira que ela mesma usa para interpretar as coisas à sua volta, ela vai achar que aquilo é normal, moral e equilibrado. Porque ela acha que a racionalidade dela é um fundamento seguro para ela fazer as predicações ao longo de sua vida. Entretanto, na vida do cristão, o cenário de Romanos capítulo 1 deve ser uma antítese completa. O cristão e o não cristão possuem uma mente distinta. Então, deve haver necessariamente uma mudança nos termos da operação da nossa intelectividade, assim como no nosso corpo, na nossa vida e na nossa prática. Então, vamos contrastar as duas passagens. E olha como é interessante a maneira como Paulo faz essa distinção da mente e da vida de Romanos capítulo 1 com o capítulo 12 de Romanos. Em um primeiro momento, em Romanos capítulo 1, a ira de Deus revelada contra a impiedade e injustiça. Só que agora, em Romanos 12, as misericórdias de Deus são a base para a nossa consagração, para nós entregarmos a nossa vida a Ele. Então, não mais ira, mas misericórdia. Antes, nós tínhamos uma recusa em glorificar a Deus com o corpo e com a mente. Agora, nós somos chamados a oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Antes, nós tínhamos a desonra do corpo por meio do pecado. Agora, nós somos chamados a entregar o corpo a Deus em adoração. Antes, nós tínhamos adoração a ídolos em vez do Criador. Agora, nós temos o culto racional a Deus. Antes, nós tínhamos uma mente reprovada.
Agora é uma mente renovada pela transformação. Antes, a rejeição do mandamento de Deus. E agora essa pessoa vai provar na sua própria pele aquilo que é bom, agradável e perfeito. E nós temos diversos equívocos, ou existem diversos equívocos no nosso jeito de pensar. E é por isso que nós precisamos trabalhar esse tema dentro de uma perspectiva de santificação. Aquela nova criação que nós um dia participaremos, que o nosso corpo será renovado e a nossa mente também, já começa no presente momento a desfrutar dessa mudança na sua operação. Salmo 139, 23 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Eu quero trabalhar agora alguns desses equívocos, alguns dos perigos, quando nós paramos e confiamos muito na operação e na maneira que a nossa mente funciona, achando que esse então é um terreno seguro para nós fazermos e tirarmos as nossas conclusões. O primeiro deles é o orgulho intelectual. Nós temos alguém aqui que acha que sabe mais do que os outros em qualquer assunto. Então, não importa aquilo que você está tratando, seja política, esporte, economia. Já lidou com alguma pessoa que ela sabe de tudo? A pessoa sabe de tudo, não importa o que você fala, você está às vezes na sua área de domínio, e a pessoa, não é desse jeito, não, pô, eu sei. E a pessoa sabe de tudo e tem opinião para tudo. Essa pessoa pensa que não precisa aprender mais. Ela já chegou num nível de conhecimento que já dá conta das coisas da vida. Especialmente no que diz respeito à palavra de Deus. Não preciso participar de escola bíblica, não preciso estar envolvido com pessoas que vão me incentivar a conhecer mais a Deus, porque eu já atingi o que eu precisava. Essa pessoa também despreza opiniões contrárias sem analisá-las com justiça. Afinal de contas, o terreno que ela estabeleceu para chegar às conclusões é tão seguro. Ela confia tanto em si. Um outro equívoco no nosso jeito de pensar é a autossuficiência. Confiar mais no próprio raciocínio do que na sabedoria de Deus revelada nas Escrituras. Vamos abrir em Provérbios 3, 5 e 6. Quem achou pode ler para a gente, por gentileza. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Muito obrigado. Olha só que interessante. E não se apoie em seu próprio entendimento. Então você se depara com alguma passagem da Bíblia, algum mandamento, e você pensa, não, Deus, eu acho que eu tenho um caminho melhor para viver a minha vida. Provérbios 14, 12. Trata dentro ainda dessa mesma ideia. Quem achou pode ler. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Olha só, então a pessoa que confia no uso da sua razão e acha que ela é suficiente, ela vai olhar para um caminho, para uma direção, para alguma perspectiva, algum jeito de viver e ela vai falar, isso daqui é bom. Tolo. Você não sabe o final desse caminho. Deus sabe. Mas isso demonstra como nós temos dificuldade e como existem equívocos, erros, pecados e como ainda há muito espaço para a santificação do nosso jeito de pensar. Segundo, pensar que pode resolver tudo sozinho, sem buscar conselhos de pessoas ou de orientação de Deus. Então a pessoa chega para você e fala, eu já averiguei a questão de todos os lados.
as consequências, os desdobramentos dessa história, eu já tive acesso por conta própria a tudo isso. Não há nada que alguém possa somar à minha compreensão sobre esse assunto. Ok? Terceiro, achar que a razão humana é o padrão final de julgamento. Deus não é irracional, mas o seu ser e a sua mente não estão contidas dentro dos limites da racionalidade humana. Deus extrapola a nossa capacidade de compreensão. Por isso, a nossa racionalidade não pode ser o critério último para avaliar as coisas referentes a Deus e o seu caminho. Tempo atrás, algumas semanas atrás, estava conversando com um jovem. Ele estava esbarrando em alguma questão doutrinária que era significativa. Mas a cada frase que eu trocava com ele, a cada conversa que eu tinha, ele falava, não, mas para mim isso não faz sentido. Ele falou, não, mas para mim seria muito melhor se Deus fizesse tal coisa. Não, mas seria muito mais racional se Deus fizesse desse jeito e se fosse assim. Aí eu falei, olha, ok, mas tenta argumentar comigo, tenta conversar comigo sem utilizar a questão do para mim faz mais sentido se for desse jeito, ou seria mais racional se fosse assim. Não, mas que para mim faz muito mais sentido se Deus operasse desse jeito e não desse. Eu falei para ele, olha, a sua racionalidade e a questão disso fazer sentido e disso se harmonizar na sua mente não pode ser o critério para você avaliar alguma coisa de Deus. Muitas vezes, na nossa teologia, a gente vai chegar àqueles momentos de choque. Mas como que você harmoniza isso com aquilo? Eu não harmonizo, não. A Bíblia vai falar tal coisa e vai falar tal coisa. Mas para mim não faz sentido. A questão do sentido não é o critério último para avaliar as coisas de Deus. Se for assim, você começa a abrir mão de algumas partes muito importantes e significativas da Bíblia. Para quê? Para que aquilo esteja contido dentro do limite da racionalidade humana. Então, no fim das contas, se esse Deus de fato é Deus, ele não pode ser contido aqui. Por isso que nós vamos lidar com algumas doutrinas e até mesmo com a operação de Deus nos nossos dias, a maneira como ele faz algumas coisas, esse Deus soberano, mas e tal coisa que está acontecendo? Como que você me explica isso? Quem disse que eu tenho que explicar? Jonas Madureira diz, a razão não precisa morrer. Ela só precisa dobrar os joelhos. Então é sobre isso que a gente está falando. O Roy Clauser, no livro O Mito da Neutralidade Religiosa, diz assim, a religião bíblica negava que a razão fosse a autoridade final, ou que fosse o único ou o melhor caminho para a verdade. Ela ensinava, em vez disso, que embora a razão seja importante, sua função mais elevada é capacitar os homens a entenderem a revelação de Deus e a servir a Deus com base naquilo que ele revelara. Então a gente volta ali para Romanos capítulo 1 e a gente percebe Deus revelando, Deus se manifestando. Só que nisso eles falam, não. Então é interessante a gente trazer esse aspecto aqui de um fundamento sobre esse tema e lembrar que a nossa razão não é suficiente, ela não é absoluta. Ela não dá conta de te conceder uma vida bem-aventurada pela própria operação dela. Você não consegue pensar adequadamente sobre as coisas e chegar a boas conclusões.
Isso só acontece à medida que você dobra os joelhos da sua mente àquilo que Deus revelou. Outro equívoco que nós podemos ter é o ceticismo. Duvidar da palavra de Deus ou dos seus princípios, achando que são ultrapassados ou insuficientes. Desconfiar da providência de Deus. Então, às vezes, mesmo diante de tantas histórias, você percebe e que você tem acesso nas Escrituras da bondade, do cuidado e do sustento de Deus. E até mesmo do cuidado, da bondade e do sustento de Deus na sua própria vida. Você se depara a um momento novo na sua vida, alguma questão aparentemente sem saída, e você tem aquele questionamento: até aqui Deus me sustentou, até aqui Deus me abençoou. Mas e se agora for diferente? Questionar as verdades claras da fé. Um exemplo que nós temos disso daqui é na dificuldade de nós colocarmos em prática também algumas dessas doutrinas. Por exemplo, a doutrina do perdão dos nossos pecados. A Bíblia vai afirmar que se você confessar os seus pecados, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo e nos perdoa. Ele efetivamente nos perdoa. Só que você peca, você reconhece, você concorda com Deus que você errou. Só que aí você vai seguir a sua vida. E ainda assim você tem dificuldade de acreditar que você foi efetivamente perdoado por Deus. Mas Deus já não falou que se você chegasse a Ele, colocasse essa questão, concordasse, pedisse perdão, você seria perdoado, seria lavado? Mas ainda assim a gente fica carregando aquele sentimento de eu preciso fazer alguma coisa ou eu não fui perdoado por Deus. No fim, a gente acaba tendo que pedir perdão por não ter acreditado que seríamos verdadeiramente perdoados. Deus falou que faria isso. Por que tanta dificuldade de confiar? Que para mim não faz sentido, eu tenho que fazer alguma coisa para retribuir aquilo que Deus fez. Não seria tão simples assim dele chegar e resolver a sua questão, purificar e lavar. O que eu posso fazer? Não, a questão já está acertada. Racionalização pecaminosa. Justificar o pecado com argumentos aparentemente lógicos, mas enganosos. Por diversas vezes nós vamos perceber em nossa vida que se nós seguirmos a questão da racionalização e da lógica, o resultado final não vai ser aquilo que Deus revelou. Por exemplo, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça, correto? Então qual que é o melhor jeito, se eu for seguir a lógica, qual é o melhor jeito de eu desfrutar muita graça de Deus? Pecar mais. A sua mente vai chegar a essa conclusão. Mas é isso a revelação? Usar a mente para manipular situações, tentando convencer os outros de algo que, no fundo, sabe ser errado. Então, você chega atrasado no compromisso, você fala, perdão, o trânsito estava horrível. Mas você já saiu de casa atrasado e o trânsito estava horrível. Mas você encontrou algum jeito ali de justificar a questão. Então, construir argumentos para minimizar a gravidade do pecado ou tornar o pecado aceitável. Diante disso, nós podemos estabelecer alguns compromissos. O primeiro deles é o seguinte: eu posso estar errado. Já falaram para você alguma vez, mas você sempre acha que está certo? Já falaram para vocês?
E assim, quando falam isso, ou se falasse isso para mim, eu diria, é claro. Eu sempre acho que estou certo? Sim. Porque se eu soubesse que eu estava errado, eu ia abandonar. Então eu vivo achando que eu estou certo. Do contrário, algum pecado seria o outro. Só que mesmo achando que eu sempre estou certo, eu preciso saber que eu posso estar errado. E eu espero que no fim do dia você ache que você está certo em todas as coisas. Porque senão você seria um obstinado. Porque você sabe que está errado e ainda assim continua. Então, acho que elas vão elas vão mostrar isso pra gente o tempo todo. Eu não sei de todas as coisas. Por que que nós não sabemos de todas as coisas? Bem, o primeiro aspecto dessa resposta é o que a gente chama de pecaminosidade, ou então os efeitos noéticos do pecado. O Jonas Madureira conta também que uma vez ele estava dando uma palestra sobre esse assunto, e aí chegaram para ele e falaram: Jonas, mas o que você falou, muito bom, mas tem que fazer uma correção. Isso que você está apontando para a gente acontecia muito antes de Noé. Pessoal, mas efeitos noéticos vêm de nous, do grego mente. Ou seja, os efeitos noéticos do pecado têm a ver com os efeitos do pecado na mente. Tem nada a ver com Noé. Tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Os efeitos noéticos do pecado que atrapalham a nossa percepção, a nossa cognição, o uso da nossa intelectualidade. Mas o segundo ponto é o que eu gosto de chamar de criaturidade. Nós somos criaturas. E mesmo num estado que a gente chama de pré-lapsariano ou antes da queda, ainda assim, o ser humano não era aquele Deus, o cara que sabia de tudo. A mente e a racionalidade desse ser, ainda antes da queda, era limitado. E quem limitou foi o próprio Deus. Então, por que que eu não sei de todas as coisas? Porque eu sou uma criatura. E ainda assim tem os efeitos noéticos do pecado que atrapalham tudo. E sobre essa criaturidade, é importante pontuar que no céu nós também seremos criaturas. Então, às vezes, nós temos aquela ideia de que vamos chegar no céu e tudo vai fazer sentido, e é como se a gente passasse a ter a mente de Deus. E você fala, eu não sei disso agora, mas quando eu chegar no céu, quando eu chegar lá, aí sim eu vou saber disso. Sei não, viu? Terceiro compromisso. Os meus critérios para interpretar, avaliar e julgar podem estar errados. Você pode avaliar alguma questão e pensar, isso daqui é horrível. Só que para Deus aquilo pode ser uma maravilha. Você pode pensar, isso daqui vai ser ótimo para a minha vida. Mas Deus diz, isso será um desastre. Você pode concluir, eu finalmente sou bem-sucedido. Olha onde eu cheguei. Só que Deus olha para você e fala que a sua vida é uma lástima. Então, qual critério você está utilizando para avaliar se a coisa é boa ou não? Se você está vivendo uma vida bem-sucedida ou não? Um exemplo clássico disso, e eu peço perdão, o projetor ele está com uma imagem bem pequena, mas nós temos um exemplo disso no Sermão da Montanha. E que nós podemos perceber a discrepância que há entre a mente de Deus, o plano de Deus, e o que a mentalidade humana vai chegar à conclusão. Por exemplo, bem-aventurados os pobres em espírito. Enquanto
os nossos dias, ou o nosso mundo diz: felizes os autoconfiantes, independentes, orgulhosos. Bem-aventurados os que choram. Não, felizes os que estão sempre sorrindo e nunca demonstram fraqueza. Bem-aventurados os mansos ou os humildes. Felizes os agressivos, os ambiciosos, que impõem a sua vontade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Felizes os que buscam prazer, conforto e sucesso a qualquer custo. Bem-aventurados os misericordiosos. Felizes os que não levam desaforo para casa e jogam duro. Bem-aventurados os limpos de coração ou puros de coração. Felizes os espertos, estrategistas e manipuladores. Bem-aventurados os pacificadores. Felizes os que vencem as disputas, que alimentam rivalidades, dominam. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Felizes os populares, os bem-aceitos, que não se envolvem em controvérsia. E ao longo das Escrituras nós observamos diversos outros momentos em que nós percebemos um confronto entre mentalidade, aquilo que Deus diz e aquilo que as pessoas acham. E é interessante que nesse momento que surge um outro problema que a gente pode chamar de pragmatismo. Pragmatismo é aquela tendência de olhar as situações e responder: o que é que funciona? O que eu preciso fazer para a coisa acontecer? Só que o problema disso é que muitas vezes o lugar que Deus tem para nós, aquilo que Ele tem estipulado, algo que faz parte do plano de Deus para nossas vidas, é o momento da falta, é o momento da ausência, do fracasso, do desprezo. Só que muitas vezes, pela força do nosso braço, nós queremos reverter a situação, dar um jeitinho. Foi isso que aconteceu com Abraão e Sara. Eu preciso dar um jeitinho para fazer as coisas acontecerem. Ainda que o que Deus tinha proposto para eles naquele momento era de fato a infertilidade, era a espera. Então, o questionamento que nós temos que fazer nesse momento é o seguinte: quais critérios nós utilizamos para definir se algo deu certo ou não? Muitas vezes nós utilizamos os critérios errados, que não a revelação, mas sim alguma percepção, senso comum. Por isso a nossa preocupação deveria ser: Deus, me dá a capacidade de olhar as coisas com seus olhos e não com os meus. E o que nós vimos até aqui já deve nos levar a essa conclusão. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Por isso que a nossa mente dobre os joelhos diante daquilo que esse Deus, que opera de uma maneira que muitas vezes a gente não entende, que revela a sua vontade que muitas vezes a gente não concorda. Abaixa a sua cabeça, abaixa a sua mente, dobra o joelho do seu entendimento, reconhecendo que a loucura de Deus é mais sábia do que qualquer conclusão que você possa chegar para fazer sentido para a sua vida. Tendo estabelecido o fundamento, nós vamos agora para o estudo de caso. E vamos olhar para a vida de Davi, algumas situações que o envolveram em pessoas próximas, e perceber os padrões de pensamento que estão ali presentes. Nós vamos falar sobre a mentalidade das pessoas na escolha de Saul, a mentalidade das pessoas na escolha de Davi, e por fim nós vamos falar sobre a questão da mentalidade naquela disputa de Davi e Golias. Então, a mentalidade das pessoas ao escolher Saul.
o que nós percebemos que havia aqui era o desejo de ser como outras nações. Então eles viviam, antes desse período, antes do estabelecimento de um rei, eles viviam em uma teocracia, em que Deus atuava mediante juízes, líderes locais levantados para uma ou outra questão específica. E pareceu interessante para eles a figura de um rei, porque oferecia um centro de autoridade política forte, estável e previsível para uma nação que, antes disso, tinha que depender de um Deus invisível para tomar conta. Então, nós lemos assim em 1 Samuel 8:4. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Então os anciãos raciocinaram que a solução para ele seria o estabelecimento de uma figura à semelhança das outras nações. 1 Samuel 8:7. Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Então a gente pode perceber que essa expectativa de um rei reinando sobre eles era pecaminoso em seus motivos, pois demonstrava uma rebelião contra o governo de Deus, era egoísta no seu tempo, já que eles exigiam de Deus uma provisão naquele momento exato em que eles haviam escolhido, e era covarde no seu espírito, porque buscavam um sistema que eliminasse a necessidade da fé no Senhor. E o que existia aqui de alternativa, se não fosse um rei, o que seria? Que se você ler o livro de Juízes, você vai perceber que as coisas também não estavam muito bem por ali. Mas a alternativa, a exigência que eles fizeram agora de um rei, era uma busca verdadeira por Deus, incluindo uma disposição para andar nos caminhos dele. Mas parecia muito mais fácil buscar um novo artifício, um novo recurso, ao invés daquele arrependimento necessário e a restauração que esse Senhor poderia operar na vida dele. Então, o primeiro aspecto da mentalidade das pessoas na escolha de Saul era porque eles queriam ser semelhantes às outras nações. Mas também, quando eles olharam para Saul, eles perceberam uma aparência física impressionante. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço mais belo do que ele, desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. E Saul era tudo aquilo que eles estavam buscando. Era aquele tipo de pessoa admirada pelos padrões do mundo. Então ele era esse jovem moço e tão belo, jovem formoso. Então o fato é que Saul causava uma excelente impressão sobre aqueles que estavam à sua volta. Outro fato interessante aqui é que Saul é o único israelita identificado na Bíblia como tendo uma estatura grande. E se a gente olha para os combates que Israel já teve, parece que a questão da estatura era algo sempre presente na vida dos seus inimigos. Então, ao olhar os seus desafios, os seus inimigos históricos, e ao olhar para a figura de Saul, que é alguém, e é o único reconhecido pelo seu tamanho, sim, com certeza ele é o cara. Em Números 13:33, nós lemos assim:
Quero ler alguns textos que mostram a questão do tamanho, da estatura dos inimigos de Israel. Números 13, 33. Também vimos ali os nefilins, isto é, os descendentes de Enaque, descendentes dos nefilins. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Deuteronômio 1, 28. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também ali vimos os filhos de Enaquins. Deuteronômio 2:10. Antigamente habitavam nelas Emins, povo grande, numeroso e alto, como os Enaquins. E assim continua. A estatura sempre sendo um desafio para Israel, só que agora nós temos o Salvador da pátria, alguém que vai poder fazer frente aos gigantes. E finalmente alguém alto, ombros largos em Israel. Então nós vimos aqui a questão da mentalidade e os critérios utilizados na escolha de Saul. A sua força física, o seu tamanho e também o desejo de ser como as outras nações. Vamos perceber agora a mentalidade na escolha de Davi. Em 1 Samuel 16, 1, nós lemos o seguinte: Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Então, Saul tem o seu reinado agora é rejeitado pelo Senhor, e agora o profeta é chamado a escolher uma outra pessoa a quem o Senhor iria indicar. E nós lemos assim em 1 Samuel 16, 6 e 7. E vamos observar a mentalidade do profeta, os critérios que talvez estivessem presentes ali na mente dele. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Perceba que nem o profeta escapa da tentação de, segundo padrões humanos e mundanos, chegar às suas conclusões. Ele vê aqui o filho mais velho de Eliabe e fala: com certeza é esse. Nem o profeta escapa. Quais eram os critérios, então, utilizados por ele? Idade, tamanho, força? A gente percebe nesse momento também a mentalidade do pai. Alguém vai ser escolhido. O profeta fala: não, é Eliabe, com certeza é esse. Não, não é. Mas agora nós vemos a mentalidade do pai à medida que ele vai trazendo possibilidades para o profeta. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Possivelmente ali em alguma ordem de possibilidade, já começou com Eliabe e foi trazendo ali o que ele tinha de melhor, de mais força, idade, capacidade. O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Então o profeta teve que chegar para o pai e falar: e aí, não tem mais ninguém? Não tem como você espremer e sair mais alguma coisa aí? Ih, rapaz, até que tem, né? Davi, nesse momento, escondido. O profeta tendo que lembrar que talvez ele tivesse mais um filho. Ele respondeu:
ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Mas não vai ser esse. Deus não é desse jeito, tão louco, né? Só que nisso nós percebemos também a mentalidade de Deus. Naquele momento em que o profeta olha e fala, certamente estamos diante do próximo rei, do nosso rei. Só que a mentalidade de Deus aparece aqui nesse momento. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Então, o que Samuel havia visto ali no primeiro filho de Davi tinha sido a sua aparência e sua altura. Porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não o vê como homem. Aquilo que a gente tem discutido hoje, que a mente de Deus é diferente da operação da nossa mente. Muitas vezes a maneira de Deus atuar, de Deus agir, estipular, é diferente daquilo que a gente julga como sendo razoável, como sendo normal. Aos olhos humanos, certamente Davi seria o último escolhido. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então, novamente, nós temos aqui, pensando em nossas vidas, uma oportunidade de nós orarmos ao Senhor, pedindo para Ele nos ajudar a olhar as coisas com os seus olhos. E um resumo da aula de hoje seria esse. Senhor, me ajude a olhar as coisas, a interpretar, a julgar, a entender da mesma maneira que o Senhor. Porque o tempo todo eu estou chegando a conclusões e julgando os seus caminhos e contrapondo os meus caminhos com os seus. E sempre, ou grande parte das vezes, eu estou confiando mais em mim. Eu acho que o meu caminho é melhor, a minha estratégia é melhor, os meus recursos, os meus critérios dão conta. Nesse momento que a gente se lembra que somos chamados a viver pela fé. Deus, não mais a operação da minha mente, mas a sua revelação. E a ela eu me submeterei. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Agora nós vamos olhar para mais um episódio na vida de Davi, que é a disputa de Davi e Golias. E nós temos aqui um exemplo clássico sobre aquilo que nós temos discutido hoje. A questão da avaliação, da mentalidade, dos nossos critérios, como que a gente julga. E quando foi a última vez que você leu essa passagem? Geralmente nós tratamos desse episódio aqui de Davi e Golias quando nós vamos ensinar criança, a gente precisa fazer algum teatro. E nós temos ali então a história de uma pessoa muito pequena que vence o gigante e a gente começa a tirar aplicações práticas para a nossa vida. Então, o que eu posso aprender com esse episódio de Davi contra Golias? Coragem, não ter medo, enfrentar os seus problemas. Você pode vencer a qualquer um, a vitória é sua e por aí vai. Você começa a perceber uma série de deturpações com relação a esse texto bíblico. Mas algo que eu quero que vocês prestem atenção e que vocês coloquem uma nova lente ao olhar novamente para essa passagem, é que a verdadeira disputa nesse momento, ou melhor dizendo, a antítese fundamental que está sendo apresentada nesse momento e nessa passagem, não é de Davi contra Golias. Que é assim que a história é conhecida. O que nós estamos sendo apresentados
é uma batalha de Davi contra Golias. Mas nós encontramos, na verdade, uma disputa e uma antítese de Davi com Saul, nos termos da operação da sua intelectividade, dos seus raciocínios, das suas conclusões. Nós temos aqui duas mentalidades opostas, materializadas. E nós não conseguiremos, por questão de tempo, ler todo esse capítulo. Ele tem, 1 Samuel capítulo 17, tem 58 versículos. Mas eu vou destacar algumas dessas passagens para nós percebermos que a antítese ou oposição que há nesse capítulo é mais de Davi contra Saul. 1 Samuel 17, 1 e 2. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Só para vocês perceberem onde que fica o vale de Elá, a gente passa por lá, né? Assim que acabar a guerra, a gente volta para o Jaguariúna, né? Assim que acabar a guerra, a gente volta com o tour, né, Lucas? Se sobrar alguma coisa, né? Então aqui é o vale de Elá, onde aconteceu essa disputa. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Então nós estamos falando aqui aproximadamente 2,89 metros. Lembra do que o povo se orgulhava de Saul? Por que Saul era tão bem visto? Não era sua altura? Então vamos lá, vamos colocar à prova essa sua confiança. Mas sempre haverá alguém maior do que você. O Richard Phillips diz o seguinte: se você confia no dinheiro, sempre haverá alguém mais rico. Se você confia na inteligência, sempre haverá alguém mais esperto. E se confia no tamanho, sempre haverá alguém maior. Golias era muito maior do que Saul ou qualquer outro no exército de Israel. Em situações como essa, certamente seria bom poder invocar o Senhor. Mas esse era um privilégio que Saul já não desfrutava e aparentemente nem sequer buscava. Então, a aplicação para nós nesse momento é: onde está a nossa confiança? O que nos garante? Em que você confia? A altura e força de Saul se mostraram insuficientes diante daquele desafio. O fundamento da sua confiança ruiu. E aqui o autor coloca outros aspectos que estão envolvidos na nossa idolatria: dinheiro, inteligência, tamanho. E o ídolo sempre promete plenitude. Ele promete, ele fala que vai dar conta de resolver as nossas demandas. O ídolo exige sacrifício do seu tempo, do seu dinheiro, na construção daquilo e na manutenção. O ídolo, entretanto, não entrega aquilo que ele promete. O ídolo escraviza. Você se torna aquilo que você adora. Como Isaías vai falar que tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. O ser humano, à medida que vai se dedicando a um ídolo, vai perdendo os aspectos da sua natureza humana e vai se tornando inútil à semelhança do Deus ou do ídolo que ele adora. E por fim, você destrói aquilo que adora.
muito daquilo que Deus criou e que é bom para o nosso deleite, para o nosso deleite, para o nosso prazer, se a gente coloca aquilo em um status de ídolo, que pode ser uma pessoa, um relacionamento, seu trabalho, no fim das contas você destrói aquilo. E nós temos aqui o primeiro momento, o primeiro desafio que Saul vai ter após a rejeição que ele tem do Senhor. 1 Samuel 16:14 vai falar: tendo se retirado de Saul o espírito do Senhor. Então agora este, já sem o espírito que o capacitava, que o habilitava, ele vai para a guerra. Será que ele dá conta? Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E uma questão interessante aqui é que Davi não deveria nem mesmo estar presente no campo de batalha, uma vez que ele não tinha ou ele não atendia o requisito mínimo de idade para estar lá. Alguns vão entender que ele tinha entre 13 a 17 anos. E na lei nós encontramos o seguinte, Números 1:3. Da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. Também em Números 1:20. Todo homem da idade de 20 anos para cima, todo que podia sair à guerra. Então, pela providência de Deus, ele determinou que seria o contrário. Versículo 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Você começa a perceber nesse momento aqui o conflito de cosmovisões, de mentalidade? Até onde a visão de Saul pode entender e pode chegar, essa história não vai terminar bem. Saul é um materialista praticante. Tudo que existe é a matéria, a força, a energia. Não há um Deus. Por isso que ele é um materialista praticante. Ele vai olhar as coisas com uma mentalidade mundana. Tudo que existe é o que há aqui e agora. Não há alguma outra explicação, alguma outra intervenção. Então, olhando com os dados que ele tinha à sua disposição, os olhos dele só enxergavam aquilo. Aí que entra a questão da vida pela fé que nós somos chamados a viver, porque muitas vezes nós vamos olhar algo à nossa frente e a gente só vai enxergar aquilo. E a nossa tentação vai ser de concluir: o que existe é somente isso. Sem se lembrar que há um Deus que está sobre aquilo. E é interessante notar como que essa história começa. Indo levar os mantimentos para os irmãos, um dia comum, trazendo para nós, para a nossa realidade, a maneira como nós vivemos a nossa vida com Deus. Hoje você acorda, ou amanhã você acordará e terá diante de você a vida. E a todo tempo você será tentado a interpretar a realidade, as coisas que estão acontecendo à sua volta, como se o que existisse
fosse unicamente aquilo que você está vendo, contemplando, ou até onde a sua mente chega. O tempo todo nós estamos vivendo essa batalha da nossa mente, dos nossos olhares, até onde nós chegamos, com a realidade de que há um Deus soberano sobre isso. Então, que você, do acordar ao dormir, venha olhar as coisas pela mentalidade de Deus. O seu trabalho, os desafios que você tem enfrentado ali. O que existe ali? É salário, chefe, processos, entrega? Ou há algo além disso? Seus relacionamentos, suas finanças, doenças, seja alguma doença que você esteja passando ou pessoas próximas, a maneira como você vai encarar o passado e vislumbrar o futuro, os seus filhos, seus pais, as expectativas, suas férias, frustrações. A gente acorda e não sabe o que tem diante de nós. Mas o que eu tenho certeza é que em uma coisa ou outra, em algo menor ou maior, nós estamos o tempo todo nessa batalha sobre como nós vamos interpretar as coisas. Com os olhos de Deus ou com os nossos olhos? E a nossa tentação é essa mesma de Saul. Olhar para as coisas como se não houvesse um Deus. E é você quem se garante. E é você quem tem que dar conta. 1 Samuel 17, 36 e 37. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor esteja contigo. Interessante, depois de tudo aquilo que Saul falou, ele fala: não, mas que Deus esteja contigo. Parece que aquele Deus mais alguma coisa. É sempre bom ter um Deus aqui, né? Mas na verdade, quem resolve as coisas é você. Então Deus não é suficiente. Mas vai que, né? Então é bom ter um suporte aqui de Deus. Davi cingiu a espada sobre a armadura e a experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no seu alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. A pergunta aqui é a seguinte: com quem Golias se parece? Com Saul. A mentalidade de Golias é exatamente igual à de Saul, o desprezo com aquele jovem. Então eles têm muito em comum, inclusive essa visão impiedosa que se baseia apenas nas aparências. O gigante confiava em sua aparência para intimidar os inimigos e levá-los à submissão. Saul, por sua vez, olhou para a aparência de Davi e viu tudo menos um campeão de guerra. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos.
ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Então essa história, nós chamamos a disputa de Davi contra Golias, apresenta um choque de interpretação da realidade. Pessoas que pensam segundo o mundo e as suas estratégias, e alguém que pensa segundo Deus e o seu poder e as suas possibilidades. E essa história tem um segundo destaque interessante, que é sobre a vitória do improvável. E interessante como que isso também aponta para aquilo que Cristo Jesus fez. O mais improvável, o mais desprezível em termos humanos. Só que na fraqueza daquele Deus homem é que a vida com Deus e a vitória é dada. Nós temos então um resumo aqui do que acontece nessa perspectiva de Deus que é demonstrada por Davi e a perspectiva humana que é demonstrada por Golias, Saul e o exército. Só deixa eu arrumar aqui que o último não está aparecendo. Ok, então ali em cima está cortando um pouco, é perspectiva de Deus e aqui perspectiva humana. De um lado, nós temos confiança em Deus, não na aparência ou no armamento. De outro lado, em Golias, Saul e exército, nós temos a confiança em armas, tamanho, força, experiência. A perspectiva de Deus, nós temos uma coragem que é baseada na fidelidade de Deus no passado. Tudo que Davi já havia experimentado. Agora nós temos o medo baseado no tamanho do desafio e em probabilidades humanas. De um lado, nós temos a disposição para lutar pela honra de Deus. Do outro lado, nós temos a preocupação com os benefícios e a reputação pessoal. O que a gente vai ganhar? O que tem em troca? Deus usa instrumentos simples, a funda, as pedras. Os homens, por sua vez, esperam armas sofisticadas e armaduras pesadas. É isso que garante. A vitória é para a glória de Deus. Do outro lado, a vitória é para a glória pessoal ou nacional. Isso fica muito claro na perspectiva de Golias e a maneira como ele encara aquela possibilidade. De um lado, Deus olha o coração. De outro, nós percebemos os homens olhando a estatura e o currículo. Em um, nós temos a obediência e o zelo, o temor a Deus acima da técnica. Por outro lado, nós temos a técnica e a força acima da fé e da obediência. Então, que nós possamos desfrutar dessa transformação pela renovação da nossa mente, que é uma antecipação daquilo que a gente terá no futuro, mas que já pode ser provado e experimentado agora. E como resultado, nós já poderemos, diante de situações não como essas, que possivelmente nós não enfrentaremos, mas todas aquelas possibilidades que eu listei, em que são ocasiões para nós interpretarmos, julgarmos e concluirmos a realidade com os olhos de Deus e não com os nossos. Amém? Quem pode orar por nós?
Pai, obrigado pela oportunidade de aprender mais a Tua Palavra. Esquadreja os nossos corações, apesar da nossa pequenez, Pai Santo, apesar de sermos pecadores, infiéis, Pai Santo, mas a Tua vontade, a Tua misericórdia, se renova cada manhã. Somos gratos por isso. Possamos continuar firmes, Senhor Deus, te buscando cada dia mais, nos aproximarmos mais de Ti, parecermos mais com Cristo, Pai Santo, poder impactar aquelas pessoas que não te conhecem. Obrigado mais uma vez pelo estudo desta manhã. Em nome de Cristo Jesus. Amém.